Olá, querido estudante, você já se perguntou como é que funciona o motor de um automóvel? Quais são as peças envolvidas? O que é um pistão, um virabrequim, uma biela? Bom, neste vídeo eu vou mostrar para você o que são esses elementos, mas nós vamos aprofundar, nós vamos estudar a física do ciclo termodinâmico, o ciclo Otto, envolvido em um motor de carro comum, carro a gasolina, carro a álcool. Te convido a ficar nesse vídeo até o final para aprender tudo a respeito desse assunto. Vem comigo! Ao abrir o capô do carro, você vai enxergar o motor exatamente aqui nessa região central. Haverá outros equipamentos nas proximidades deste motor, que você vai ter o alternador, você vai ter a bomba do ar-condicionado, enfim, você vai ter a caixa de marchas. Mas dali no centro você tem o motor, que é uma caixa que atualmente ela vem recoberta de plástico nos modelos mais novos de veículos. E dentro dessa caixa que fica aqui no interior, deste bloco que fica aí no interior, você vai ter a parte superior do motor, que é onde ficam o comando de válvulas, as válvulas, os cilindros com os pistões dentro dos cilindros, as bielas e lá embaixo no motor o virabrequim, também conhecido como manivela. Falei um monte de nomes estranhos, pois eu quero te convidar a entender o que cada um destes objetos vai fazer no ciclo. A começar por esta parte aqui superior. Você vai ter aqui em cima o que a gente chama de comando de válvulas. Elas vão ficar controlando o abaixar e o subir destas válvulazinhas, que são aquelas que vão permitir, ora, a entrada do combustível com ar, ora, a saída do produto da explosão, da combustão. Aqui você tem um motor com 4 cilindros. Os motores mais novos, de pequeno porte, motor 1.0 mais novo atualmente, no ano de 2018, eles estão vindo com apenas 3 cilindros. Mas vamos falar a respeito do motor de 4 cilindros para poder ser o mais comum. Esta parte aqui é o que nós chamamos de pistão. Nós temos 4 pistões aqui, um dentro de cada cilindro, que pode deslizar para cima e para baixo. Nós injetamos o combustível aqui nessa parte superior. Esse combustível, ele vai preencher aqui toda essa região. Depois da explosão, ele explode, e no que ele explode, ele vai empurrar este pistão e fazer o giro acontecer aqui embaixo, no que nós chamamos de virabrequim ou manivela. Como assim manivela? Do jeito que está aqui, a gente vê um eixo com vários elementos estranhos, esquisitos. Nós poderíamos simplificar isto fazendo uma manivela mesmo, algo deste jeito, ó. Vem aqui por cima, vem aqui por baixo. Vem aqui por cima e termina. Então, o que vai acontecer? Cada um dessas bielas, né, este objeto aqui que conecta o pistão ao eixo de manivelas é chamado de biela. O que ele vai fazer? O movimento de sobe e desce desse pistão vai virar um movimento de giro. Então, biela é aquilo que transforma o movimento de sobe e desce, um movimento oscilatório, em um movimento circulatório, como se fosse uma bicicleta. Quando você está numa bicicleta, já percebeu que os seus joelhos eles ficam subindo e descendo? Mas os seus pés, em contato com os pedais, vão fazer movimentos circulares. Então, a manivela vai proporcionar isso. A transformação, através da biela. A biela vai fazendo esta manivela, este virabrequim girar. Vou deixar um link de um vídeo que vai mostrar como é, na prática, um motor deste tipo e vai mostrar, inclusive, o movimento dessas peças. Joinha? Depois que essa explosão provoca o giro dessas manivelas, deste virabrequim, isso vai transmitir, esse giro vai ser transmitido ao que nós chamamos de caixa de marchas, à embreagem, ao sistema de transmissão, que vai transmitir esse movimento circular para as rodas.
Mas aí é um outro tema para ser discutido mais adiante. Vamos apagar esse desenho para a gente entender quais são as transformações termodinâmicas e como elas vão acontecer num diagrama pressão versus volume. Vem comigo. Aqui eu representei o motor no seu chamado ponto morto superior, quando o pistão está na posição mais alta do seu ciclo. E a gente tem a chamada válvula de admissão aberta. O que esta válvula de admissão vai fazer? Vai permitir a entrada de combustível e ar, que vão vir lá do sistema de injeção eletrônica. Então nós vamos ter aqui essa entrada de combustível junto com ar, que vai entrando nesta câmara e vai fazendo isso a uma pressão constante, que é a pressão atmosférica do local. Vamos imaginar aqui, então, que neste diagrama de pressão versus volume, o volume do cilindro ali representado está com seu valor mínimo neste estado que a gente está representando. O menor volume que a gente vai ter, o mais pertinho ali do alto pistão está fechando este cilindro. Então, a gente vai colocar a pressão que nós estamos dizendo vale 1 atmosfera, 1 atm, que seria algo em torno de 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Mas o que está acontecendo? Está entrando este ar a uma temperatura padrão, uma temperatura de 25 graus Celsius, 20 graus Celsius, dependendo do local do país onde você se encontra, também da estação do ano. Este é o ar que vem do meio ambiente que vai entrando no motor. E isso vai empurrando este pistão, com a descida do pistão à medida que nós estamos introduzindo combustível. Vamos representar. À medida que esse pistão for empurrado para baixo, aqui embaixo de verde, nós temos aquele eixo de manivelas que acaba também sendo empurrado para baixo, mas é um empurrão circular. A gente está transformando o movimento de vai em linha reta no movimento de vai em linha curva através desses mecanismos, né? A gente tem uns parafusos para poder permitir esses eixos de articulação. Então nós fizemos o êmbolo descer, aumentando o volume, e isso tudo a pressão constante. A pressão se mantém constante desde aquela abertura da válvula de admissão até este instante em que o nosso pistão atinge o chamado ponto morto inferior, que é onde ele vai parar aqui embaixo novamente, né? Ele estava parado lá em cima, se movimentou e para aqui de novo. Nós tínhamos o estado A inicialmente e agora nós estamos contemplando um outro estado, o estado B. Tudo aqui a 1 atmosfera de pressão e a temperatura ambiente, em torno dos 20 graus Celsius, como eu havia comentado com você. O que vai acontecer agora nesse motor que terminou dessa fase de admissão que foi de A até B? Nós vamos fechar esta válvula. Esta válvula agora será fechada, então não vai mais ficar aqui. O comando de válvulas puxa essa válvula que, por sua vez, passa a ficar fechada. E o que vai acontecer a partir daí? Este virabrequim, este eixo de manivelas verde aqui que já estava girando, continua girando e vai começar a comprimir essa mistura aqui de combustível e ar. E esta compressão é chamada compressão adiabática. Na compressão adiabática é realizado um trabalho sobre o gás, né? Você lembra que realizar trabalho significa fazer força e deslocar algo. Aqui, este pistão vai fazer força e vai deslocar a nossa mistura de vapor, né, de combustível, né, que foi jogado, pulverizado com o ar,
Então vai haver essa compressão e vai haver um aquecimento para temperaturas bem elevadas nesta compressão adiabática. Após esta compressão adiabática, né, sem troca de calor, porque foi muito rápida e não tem nenhum trocador de calor aqui, então houve essa compressão adiabática nesta subida aqui agora do nosso pistão, que é um êmbolo, né? Parece com um êmbolo e tem a mesma função. Então, nesta subida do pistão agora, houve um aumento da temperatura da mistura ali em cima. Temos de tomar cuidado, porque esse aumento de temperatura poderia fazer a mistura explodir, e nós não queremos isso. Nós queremos controlar o tempo em que vai acontecer esta explosão. E aqui vai entrar um equipamento que eu ainda não comentei, nem desenhei. Esta peça que eu ainda não havia desenhado se chama vela. Para que ela serve? Ela fica conectada à bateria do veículo para soltar uma fagulha, uma centelha, uma faísca, igualzinho ao que acontece no fogão da sua casa. Você abre a passagem de gás, né, para o fogão e aperta um botão que faz um estalo, um trec. Aquele estalo solta uma centelha, uma fagulha, que vai fornecer a energia necessária para o início da combustão. Então é bem aqui que, acontecendo a fagulha, nós vamos ter o início da combustão. Esta situação é aquela situação C ali no gráfico. E essa explosão é tão rápida, tão intensa, por conta de que já está comprimido, já está superaquecido o combustível com ar. Você solta uma fagulha de uma hora para outra, vai acontecer um aumento de pressão e temperatura praticamente instantâneos, fazendo com que a gente observe aqui no gráfico uma subida abrupta da pressão e da temperatura, fazendo este gás que estava nesse estado C chegar a um outro estado, um estado que nós vamos chamar de D de dado. Dada esse aquecimento, veja, não houve mudança de volume, nós estamos com um volume mínimo para esta circunstância, mas houve um aumento sensível da pressão. A pressão, que já estava cerca de 25 atmosferas nessa região, na hora que ocorre a explosão, a pressão sobe e atinge valores da ordem de 100 atmosferas, por conta dessa explosão, que transformou energia química, energia relacionada ao combustível, aos arranjos das moléculas de combustível e de ar, em energia térmica. Vamos representar o próximo estado, que seria o estado D, e o que acontece em seguida. Então, o gás que estava a 450 graus Celsius vai para cerca de 2.900 graus Celsius, atingindo valores de pressão de mais de 100 atmosferas, dependendo da situação do veículo. Agora que isso aconteceu, que houve esse aumento da pressão, esse pistão ele vai descer como se tivesse levado uma martelada. É como se você tivesse exercido uma força muito intensa, num curto período de tempo você teve um aumento abrupto desta força, como se houvesse uma martelada, um impulso intenso que vai fazer este pistão baixar. Mas à medida que esse pistão baixa, que ele efetua um trabalho numa fase chamada fase de potência, de expansão, nesta fase você vai ter uma expansão rápida e sem trocas de calor. A chamada troca de calor que teria acontecido nesse ciclo foi, na verdade, a transformação da energia química em energia térmica, fazendo a temperatura que estava a 450 graus Celsius chegar a 2.900 graus Celsius. Nós vamos ter, depois desta expansão, em que há o empurrão do êmbolo, uma redução na
temperatura, porque este gás está realizando o trabalho. Não se esqueça, quando o gás foi comprimido, o trabalho efetuado sobre o gás aumentou a temperatura dele, já o fez aquecer até 450. A explosão fez aquecer ainda mais até os 2.900 graus Celsius. A partir daqui, nós estamos observando a expansão sem troca de calor. Nessa expansão sem troca de calor, ele resfria novamente de 2.900 graus Celsius para 1.000 graus Celsius. E tem uma bela de uma queda na pressão. Se na hora da explosão a pressão estava a 100 atmosferas, depois dessa expansão que vai acontecer aí, nós vamos ter uma redução na pressão para um valor de 4,5 atmosferas. Cai bastante. Agora, que a gente tem de diferente? Quando eu estava usando a cor vermelha, representava o combustível e o ar. Agora que está verde, eu estou usando esta cor para representar o dióxido de carbono e vapor d'água que vão se formar depois da combustão. Há outros compostos que vão surgir daí, dado a queima incompleta, monóxido de carbono, por exemplo. Mas a ideia é que aqui já é o produto da combustão, são os gases que a gente precisa jogar fora. E para jogar fora, nós vamos abrir esta outra válvula. Se a primeira válvula era chamada válvula de admissão, porque se admitia a entrada do combustível e do ar, agora esta outra válvula, a do lado direito, que ficou fechada o tempo inteiro, é a válvula de escapamento. Abrindo a válvula de escape, a pressão que estava alta, que estava a 4,5 atmosferas, vai cair. Por quê? Porque eu estou liberando o escape desse produto de combustão para onde? Para a atmosfera. A atmosfera é quem vai receber isso daqui, ela está um ATM. Isso quer dizer que abriu a válvula, a pressão cai abruptamente, quase que repentinamente, instantaneamente, para o valor de 1 atmosfera. Para fechar o ciclo, este pistão vai subir, terminando de empurrar os gases todos para fora. No que ele sobe, reduz o volume de novo para um valor mínimo. E com isso, retornamos ao estado A. Retornamos àquela situação onde vamos poder admitir mais uma vez o combustível e o ar para que o ciclo recomece. Note que nesta transformação, o que aconteceu? Nosso sistema recebeu energia térmica, teve um grande aumento da sua quantidade de energia térmica na hora que aconteceu a combustão. Muitos livros chamam isso de entrada de calor ou entrada de energia através do mecanismo calor. Então, esta tal desta produção de calor aconteceu devido à explosão, à combustão que aconteceu. Essa combustão fez uma força intensa, um impulso intenso, como se fosse uma martelada nesse pistão que provocou a descida dele e a realização de trabalho mecânico que vai garantir o giro do motor e, por consequência, das rodas do carro, fazendo com que você possa transitar. Mas ainda temos uma pergunta: como é que funciona um motor térmico deste? Veja que na hora que nós abrimos o escapamento, sai este vapor a alta temperatura. Nós podemos dizer que energia térmica está escapando aí. Alguns carros aproveitam essa energia térmica do escapamento para devolver energia ao motor, usando alguma turbina, né? O processo do turbo. Agora, por outro lado, a gente vai ter inevitavelmente nos motores alguma perda, sim. E isso é inerente à natureza. A natureza não permite a transformação em trabalho mecânico, essa história de realizar força e deslocar alguma coisa, de todo o calor que foi recebido de uma determinada fonte quente. Vamos ver como isso acontece?
Um motor cíclico, como o de um automóvel, recebe calor de uma fonte quente e transforma parte deste calor em trabalho mecânico. Então, devolve para o ambiente parte do calor que recebeu na forma de trabalho mecânico. Mas nem todo o calor que ele recebe, ele consegue transformar em trabalho. Grande parte do calor é perdido para o que nós chamamos de fonte fria. No caso de um automóvel, o que é a fonte quente? É a câmara de combustão, é a queima do combustível. E o que é a fonte fria? A atmosfera. Então, grande parte da energia térmica produzida nessa combustão acaba sendo perdida para a atmosfera. Por esse motivo, você chega perto do motor de um veículo e vê que ele está quente, ele está a altas temperaturas, porque está havendo transferência de calor, de energia do motor para a atmosfera. Isso não é o ideal, seria interessante que toda a energia térmica produzida fosse devolvida para nós aqui na forma de trabalho, mas isso não acontece. Um dado interessante é que quanto maior for a chamada taxa de compressão de um ciclo como este, que envolve duas transformações isovolumétricas a volume constante e envolve duas transformações adiabáticas, o rendimento desse ciclo está diretamente ligado à questão da razão entre o volume menor e o volume maior. Como assim? Quanto maior a taxa de compressão, que seria a razão entre o volume máximo e o volume mínimo, quanto maior essa taxa de compressão, acredite, melhora o rendimento de um motor. Por isso que se tentam colocar taxas de compressão a mais alta possível. Por quê? Uma taxa de compressão a mais alta possível. Porque se você comprimir numa taxa muito grande o combustível, nesse caso aqui ele aqueceu até 450 graus Celsius, neste exemplo. Não houve combustão, mas se você aquecer a um valor maior, você pode provocar a combustão. E nós não queremos que isso aconteça no ciclo de Otto. No ciclo de Otto, a combustão deve acontecer por causa de uma centelha, de uma fagulha, que quem vai garantir é a tal da vela, que vai dar aquele estalinho para começar no instante correto, no momento certo, o funcionamento do ciclo. Certa feita, caiu na prova do Exame Nacional do Ensino Médio a seguinte pergunta. Olhando, ele te deu esse gráfico aqui e te perguntou em qual desses pontos ocorreu a centelha, a fagulha. No nosso desenho, no ponto C. E era esta a resposta da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Outra coisa, houve uma outra questão em que se perguntou: olha, é muito comum você ter perda de energia no funcionamento de um motor. Nem toda a energia é transformada em trabalho. Há fuga de energia para a fonte fria. Por que que isso acontece? Porque isso é uma limitação da natureza. É a segunda lei da termodinâmica. Na natureza, é impossível, em transformações cíclicas, converter em trabalho o calor, converter integralmente em trabalho o calor recebido de uma fonte quente. Com isso, estimado estudante, nós terminamos este encontro. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Se você ativar as notificações clicando no sininho, sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser o primeiro a saber e vai ser uma enorme alegria ter você aqui comigo. Então te aguardo em um próximo encontro. Até lá!